Ontem a apresentação foi em inglês, hoje a gente vai falar em português, né? Mais tranquilo para mim também. Ontem o meu desafio era manter o pessoal acordado depois do almoço, hoje é para ser rápido, para sair para o almoço, né? Então, vamos lá. Alguém aqui usa KVM, QEMU, já usou algum outro emulador ou algum outro virtualizador? E a ideia é mostrar que dá para executar código guest sem precisar emular todo um sistema operacional, toda uma stack de software, desde firmware, BIOS, UEFI. Então, se consegue executar código guest sem precisar passar por toda a camada de boot de um sistema operacional. E aproveitar as vantagens de KVM, isolamento, instruções de hardware para virtualização. Eu vou mostrar um pouquinho do workflow, de como que a sequência de chamadas da API KVM ela é comum para todos os programas que vão utilizar KVM, eles fazem uma sequência muito parecida de chamadas para a API do KVM, que fica meio que como um padrão, né? Você precisa instanciar a VM, instanciar memória para a sua VM, instanciar processador, e tudo isso então tem uma sequência que acaba sendo comum e muitíssimo parecida em vários emuladores que fazem uso de KVM. Vou falar um pouco da API, da mais comum, né? Tem mais de 120 IOCTLs documentadas. Provavelmente tem muita coisa não documentada. Vou mostrar um exemplo que o Josh Triplett escreveu de KVM Test. Então a gente vai mostrar alguns trechos bem interessantes do código e vou mostrar isso como que o QEMU usa e chama as APIs de KVM dentro dele. O workflow é bem simples. Então, o fluxo de um programa que vai fazer uso de KVM, basicamente, é abrir o device, que eu não conheço nenhuma outra distro que está fora de /dev/kvm. Então, a maioria das distros, não posso falar que todas, né, porque sempre tem alguma distro que pode mudar, isso é configurável no driver, não tem nenhuma restrição. Mas o comum caminho canônico ali é o /dev/kvm. A aplicação abre, verifica a API, a versão da API que está sendo provida pelo host. Pode checar por algumas extensões se o host é capaz de criar devices para KVM. Então, você tem uma chamada específica para checar quais são as capacidades, extensões de KVM que aquele host provê. Pode variar de arquitetura para arquitetura. Cria a virtual machine, a máquina virtual isolada, com todo o seu contexto isolado do host e de outras máquinas virtuais. Aloca a memória para a máquina virtual. Cria o CPU e executa o código do guest num loop infinito até que acabe. Então, eu tentei aqui minhas habilidades gráficas. Então, é abrir o device, verificar pela versão e extensões, criar a máquina virtual, alocar memória para a máquina virtual, criar a CPU virtual, inicializar os registradores da arquitetura. Então, uma arquitetura tem um conjunto de registradores que precisa ser configurado com o estado inicial, né? Então, quando um sistema operacional sobe, ele faz um reset do estado inicial dos registradores, e isso também precisa ser feito para a sua arquitetura. Então, cada uma vai ter o seu estado inicial
diferente da outra. Registradores mudam, isso é bem específico da arquitetura. E depois ele executa o código do guest num loop infinito até que o KVM não tenha mais o que executar. A API do KVM é considerada estável, alguns podem discordar do significado de estável, há mais de 11 anos. Então, isso começou em 2005, né, do QuorumNet, foi criado o KVM. Aí, por volta de 2008, em janeiro, eles lançaram a versão 2.624 com o último bump de API da versão. Então, a versão 12 é considerada a API estável que suporta todas as APIs documentadas. Esse caminho virt KVM KVM main é o código de entrada no kernel para KVM. Então, o módulo KVM, isso é comum para todas as arquiteturas, e depois disso, cada arquitetura tem as suas ramificações do driver e modos de execução. Então, quem quiser dar uma olhada, ali vai ser o ponto de entrada para ver como que o módulo sobe, esse tipo de coisa. Ainda no kernel, tem essa documentação que eles chamam de guia definitivo de documentação da API KVM. Tem mais de 120 chamadas de IOCTL para KVM, e tudo precisa ser documentado ali, ou deveria, né? Ali nessa documentação, eles classificam cada chamada por chamadas que afetam o sistema KVM, somente a máquina virtual. E somente a Virtual CPU e o device, que é emulado. Então, quando você olha a documentação, está descrito lá se aquela chamada KVM ela afeta o sistema inteiro, se afeta só a máquina virtual, se afeta só a CPU ou o device. Para escrever o seu cliente KVM, você não precisa emular um sistema operacional completo, não precisa emular todo tipo de hardware de uma máquina, de um computador, e isso ajuda... será que é o meu computador que está... Vamos trocar o cabo aqui. E então você consegue executar o código em sandbox, isolado. Então você pode executar os bytecodes já montados de um binário dentro de uma instância de máquina virtual KVM, sem precisar executar um sistema operacional completo. Então é isso que a gente vai ver aqui no exemplo. Outros clientes KVM que eu mencionei aqui, mas tem mais. NoVM, que é um projeto escrito em Go, que faz uso de chamadas para KVM. Então, ele é um hypervisor mínimo, tenta ser minimalista, leve, para executar máquinas virtuais KVM. Tem essa ferramenta bem interessante que chama KVM Tool. Você consegue executar guests no seu host, sem muito trabalho, para ser uma ferramenta leve. E Kata Containers, né? E Kata Containers começou com uma iniciativa, acho que da Intel, Clear Linux, se eu não me engano. Depois Kata Containers começou separado e eles se fundiram como Kata Containers. A ideia é que cada container, cada pod, seja executado dentro de uma máquina virtual. Então, eles fazem uso também das chamadas de KVM. O exemplo que eu vou passar aqui
está disponível na internet, na Linux Weekly News. Já que tem algum hacker aí brincando com a gente. Esse KVM teste também está disponível, faz parte do artigo. Então eu vou mostrar alguns. Opa! Só um minutinho, pessoal, vou trocar aqui. Obrigado. Coloquei aqui, copiei a licença que o Josh Triplett escreveu o código. Não sou expert em licença, mas eu reproduzi só para desencargo de consciência. A parte principal não principal, mas o que vai, o payload do que vai ser executado está como um array de instruções já pré-montadas. Então, aqui no exemplo são instruções de 16 bits, x86. Basicamente, ele soma dois números e exibe numa saída serial desse endereço 3F8 do hardware, que daí a gente vai emular para exibir no terminal. Essas instruções pré-montadas compila o binário que você deseja, pode usar o comando o bjdump para capturar o byte array do que você for executar. No exemplo, ele abre o /dev/kvm, função open, acho que aqui todo mundo já usou. Ele sempre checa, é comum nos códigos que fazem uso de KVM e outros códigos checar erro de open e outras chamadas. Então, a gente vai ver bastante, faz uma operação, verifica erro, faz uma operação, verifica erro. Aqui, nada muito sofisticado, abre o device e verifica se não deu erro. Depois ele chama essa outra função IOCTL, que vai ser a comunicação com o device. Então, ela recebe o file descriptor do device que foi aberto, passando o número da operação, que é a constante. E nesse exemplo, é o KVM get API version. Então, o RET vai retornar o número da versão da API, verifica se deu erro, e se não é diferente se não é igual a 12, porque 12, como a gente viu, foi a última versão estável da API KVM. Há controvérsia se precisa verificar a versão da API ou não, mas como isso já está estável há muito tempo, então é difícil achar algum host em produção, alguma coisa que tenha uma versão de KVM diferente da estável. A próxima chamada, já usando o file descriptor do device KVM, é para create VM, para criar a máquina virtual. E essa chamada vai retornar um file descriptor para a máquina virtual. E esses file descriptors, o conteúdo da sua máquina virtual, da sua vCPU ID, eles vão existir no host enquanto tiver referências para esses file descriptors. Então, guardar esses file descriptors, a sua aplicação tem que cuidar deles para não perder e sempre manter eles, o estado deles. De novo, ele verifica se deu erro ao criar a máquina virtual. E tudo isso é porque se a próxima chamada para
alocar memória e depois criar a vCPU, ele precisa ter sucesso em todas as outras. Você não consegue executar uma com sucesso se a anterior não tiver sido com sucesso. Aqui ele faz uma alocação de memória simples, usando mmap, que vai ser utilizada pelo guest, desculpa. Aquela memória alocada que está agora em main, né, uma variável, vai ser usada numa struct do KVM User Space Memory Region, que define alguns parâmetros que o guest vai precisar, como, por exemplo, onde está a memória desse guest, qual que é o endereço dele, o tamanho, esse tipo de informação. Essa struct é bem documentada no kernel, não tem muito segredo, mas é comum, a documentação vai servir para outras arquiteturas. E ele faz uma chamada aqui para KVM Set User Memory Region, para indicar para o KVM qual que vai ser a memória daquele guest. Então ele verifica de novo por erro. E uma das quase últimas partes que ele faz é criar a CPU virtual, que essa chamada vai retornar um outro file descriptor para a CPU, que vai ser usado para configurar registradores daquela CPU para aquela arquitetura. Então, a gente tem file descriptors do device KVM, da máquina virtual e da virtual CPU. Então, esses file descriptors a aplicação tem que manter estado, controle. De novo, verifica por erro. E depois ele faz uma chamada aqui, que é o getVCPU mmap size, que pode variar por arquitetura, que vai retornar qual que é o tamanho dos chunks de memória que aquela vCPU vai executar. E ele faz isso para depois alocar os chunks de memória num espaço que vai ser usado para execução das instruções já montadas. Aqui tem uma chamada de um padrãozinho muito comum, que é ler, modifica e escreve. Então ele está fazendo um get sregs de special registers, que vai retornar vai escrever em sregs, que é uma struct, com os registradores daquela instância de vCPU. Então, aquele processador, aqui ele modifica depois o registrador CS, o base, o selector, para inicializar os valores que a arquitetura precisa. E depois ele chama o set sregs, que é para escrever esses special registers para a vCPU. Então, aí, de fato, ele está modificando os valores dos registradores que aquela virtual CPU está enxergando. Então, ele lê, modifica e escreve. Aqui, ele vai ler regs, então a implementação de get sregs, set sregs, set regs é muito parecida. A diferença muda na estrutura que é passada para a chamada. Então, aqui ele está configurando alguns registradores da arquitetura também, RIP, AX, BX, e escrevendo para o vCPU file descriptor. Então, ele está indicando para a vCPU mais outros registradores, o estado deles, os valores. E aqui, uma das últimas partes que o programa User Space vai fazer é executar um loop, né, bem simples, chamando KVM Run, que é a chamada que vai de fato executar o seu bytecode
na máquina, e para cada iteração ele vai sair. Então, o IOCTL vai ser executado, ele já sabe aonde que está o endereço de memória do guest, que você já configurou, já copiou aquele code para a memória do guest para ser executado. Então, aqui no run, ele só vai realmente executar aquilo que já foi informado para ele. Esse código é bem simples, ele não trata muito da emulação de hardware. Então, aqui a gente trata um caso simples, que é o KVM exit.io. No código do QEMU, ele trata muitos outros motivos de saída do KVM. Então, se o código tenta fazer uma escrita num device, ele devolve para o hypervisor. Esse run é o terceiro argumento do KVM run? Ou ele retornar e falou aquele exit request? Não entendi a pergunta. Esse run é o terceiro argumento da STL KVM run? Está no olho? Não, é aquela área do map. Ah, tá. Eu queria saber como é que ele reportava os de volta. Voltava o KVM run. Como é que você sabia o exit request foi feito setado anterior? Isso. E daí, esse run, quer ver? Ó, ele está aqui. Ó. Aqui, ó. A gente setou a memória. Será que eu não copiei isso? Ah, tá aí. Size of run, é a mesma pessoa. Isso. E daqui a gente faz uma verificação nesse exit reason, que a máquina virtual ela vai sair de execução por vários motivos. Então a gente verifica se foi um motivo de I/O, do código tentar escrever alguma coisa, ler. E tem alguns parâmetros específicos nessa struct de run que a gente verifica. Por exemplo, a gente sabe de antemão que o nosso bytecode vai tentar escrever na porta, no endereço 0x3f8, então a gente já tem isso de antemão. Então esse é um código só de exemplo. Então, se ele cair nessa condição, a gente vai emular a escrita, que nesse caso a gente só vai fazer um put char no terminal. Não tem muito... E ele vai fazer isso até ele acabar de executar todas as instruções que foram setadas anteriormente. Aqui eu fiz um exemplo do código, compilar o KVM test e executar. O pessoal desafiou fazer um live demo. Vamos ver aqui se vai rodar. Dá para entender? Dá para ler? Está muito pequeno? Então, esse código todo, usando KVM, só para fazer isso. É um exemplo muito simples, né? Mostrar na tela a soma de dois números, mas envolve todo o conceito que é muito similar para emuladores que fazem uso da API de KVM. Aqui eu fiz para mostrar nesse código a sequência que ele chamou das APIs de IOCTL. Então ele chama a parte para verificar a versão, criar a máquina virtual, configurar a região de memória da máquina virtual, obter o mmap size da vCPU, obter os special registers e depois configurar os registradores. E depois aqui ele executou 3 vezes o KVM run para executar aquele bytecode que a gente tinha configurado inicialmente. Bem simples, não tem muito segredo.
Agora eu vou passar por alguns snippets de QEMU que fazem uso das chamadas de KVM, só como exemplos. No QEMU, eles separam, né, como eu falei, das chamadas de KVM, que afetam o sistema todo, afetam só a máquina virtual, só a Virtual CPU. Então, eles têm algumas funções muito similares que fazem operações parecidas. Então, KVM IOCTL, que faz o IOCTL que vai afetar o subsistema de KVM. KVM VM IOCTL, que faz a chamada para alterar parâmetros e atributos da máquina virtual. E KVM vCPU IOCTL, que vai alterar parâmetros e registradores da vCPU. E tem a KVM Device IOCTL, que vai alterar só dos devices emulados. Então, é uma separação lógica para agrupar essas chamadas. Então, durante o código do QEMU, se você esbarrar numa delas, você vai ver, então essa chamada aqui só vai alterar tal parte da emulação. Você tem um contexto um pouco melhor. Dentro da KVM init, que é a função principal de inicialização de KVM dentro do QEMU, ele faz a verificação da API, verifica se é muito velho a versão do KVM, se a API está batendo. Essa constante KVM API version vem do kernel. Então, tem um diretório lá no QEMU que os headers do kernel são copiados toda vez que tem uma versão nova, para manter sincronia com as definições de constantes e tudo mais. Dentro ainda da KVM init, a gente tem a inicialização da máquina virtual, aqui já fazendo uso da KVM IOCTL. Então, é uma IOCTL que vai alterar o subsistema inteiro de KVM, criando uma máquina virtual. Ele verifica extensões do host, verifica aqui nessa função específica, ele verifica se o host é capaz de criar devices virtualizados. Então, ele faz uso da API de KVM Check Extension para verificar isso. Então, ele preenche uma struct com o que ele precisa, chama e verifica o retorno dessa IOCTL. Aqui um outro exemplo de QEMU, de um código de ARM, que faz um teste na máquina para ver se o host é capaz de instanciar VM, criar CPU e tudo mais. Na parte esse KVM destrói vCPU é a função que vai destruir a CPU virtual. Então, aqui ele faz chamada para aquele get vCPU mmap size para saber qual que é o tamanho dos chunks de KVM que são executados por aquela vCPU, para ele poder desmapear essa memória. Essa função é uma das funções mais executadas no QEMU, do KVM CPU exec, que executa de fato o código do get que é emulado. Então, essa função ela é chamada dentro de uma worker function, numa thread, que o QEMU inicializa. Então, o QEMU ele tem alguns tratamentos para melhorar a performance. Então, cada virtual CPU que você passa para o guest, ele vai criar uma POSIX thread com aquela vCPU. Então, você consegue ter múltiplos cores no seu guest, cada um vai ser uma thread. Então, ele tem alguns tratamentos para melhorar isso. No código de exemplo não tinha, era só um loop que ficava ali, monothread. Aqui também, código de PPC, implementando a KVM Arc
get registers. Então, cada arquitetura tem a sua função específica de obter os registradores. Então, cada uma vai sobrescrever e implementar essa KVM Arc Get Registers. Aqui um exemplo de PowerPC. Pegando os registradores, escrevendo os seus valores. KVM Arc Put Registers, para escrever os registradores na vCPU. Então, a vCPU vai enxergar o que o QEMU quer que ela enxergue. Então, isso também é específico de arquitetura. Aqui um outro exemplo também, como obter um registrador de SPR, PowerPC. Aqui são as referências do artigo, é bem legal, encorajo vocês a lerem. Lá vai ter todo o detalhe também, o Josh ele explica cada snippet também. Link para o código do QEMU, de kernel, da API, documentação. E é isso, pessoal. Obrigado. Entrem no grupo do Telegram da conferência, tem bastante gente já. Queria agradecer o pessoal da organização, todo mundo, o Gabriel, que não está aqui, mas respondeu muito das minhas dúvidas, perguntas, me ajudou bastante. Obrigado, pessoal. Pode ser? Você não vale. Pode falar, Gabriel. Tá. Naquele caso aqui, por exemplo, é totalmente interpretado o código. Você diz interpretado como se tivesse um outro código executando aquilo? É, como se estivesse lendo e decodificando as instruções para saber que tem um out ali e para passar um controle de volta para você para a instrução de out. E, Ou se ele está rodando efetivamente na CPU. A dificuldade para saber se aquilo está sendo efetivamente rodando na CPU do host. tá, eu estou sendo orientado a passar o microfone para você perguntar. De novo a pergunta. Eu tenho uma dúvida no primeiro exemplo, que é se aquele código, porque em um dado momento quando você executa a instrução de out para a porta de saída, a máquina virtual retorna o controle para você poder imprimir isso com um printf ou com um putchar. Aquilo está sendo interpretado, está sendo decodificado de forma interpretada, ou aquelas instruções estão efetivamente sendo executadas na CPU do host? Faz sentido a minha pergunta, primeiro de tudo? Sim, faz. Está sendo executado no host, isoladamente do host, no contexto específico da máquina virtual. E quando tem alguma operação de I/O, o kernel retorna para o user space, falando, olha, eu não sei o que fazer com essa operação, que é um dos motivos de saída do KVM. E daí isso tem que ser handled, tem que ser tratado pelo hypervisor, que seria o emulador, o QEMU ali. Então ele tem que tratar. Essa operação é muito simples, que ele tentou escrever numa porta serial naquele endereço. Só que o kernel não sabe o que fazer com aquilo e ele devolve, olha, eu acabei a minha execução, agora você tem isso para fazer de I/O. Eu entendi, mas ainda fico com a dúvida como que o out é capaz, como que o kernel é capaz de saber que o out tem que gerar alguma exception, porque o out é uma instrução válida como qualquer outra, como um NOP ali, e se é suportado pela CPU, ele vai ser executado de forma efetiva pela CPU do host. Como que esse controle que está sendo executado na CPU do host, na hora que executa o out, ou que faz o fetch do out, sabe que é uma instrução de I/O e passa o controle de volta para o KVM, ou para fora da máquina virtual, entendeu? Uhum. Que é o out, por que o ADD não gerou essa mesma... entendi. Esse signal, como que ele sabe que...
que atingiu uma coisa crítica de I/O, que ele precisa transferir o controle de volta para fora da máquina virtual, entendeu? Isso é uma instrução válida como qualquer outra. Entendi. Bom, eu não lembro de cabeça, se o senhor Eduardo ergueu a mão, que temos um expert aqui em KVM, ainda bem. O que acontece quando você entra na máquina virtual, você pede para a CPU entrar em modo de guest. Na terminologia da Intel é non-root. Quando você está nesse modo, existem operações que geram uma saída. I/O é uma delas. A soma não, chamar uma função não. Então, instruções comuns elas não geram uma saída, elas vão sendo executadas normalmente. Quando você entra numa situação que não pode ser lidada pelo processador, ele sai, aí o KVM sai e volta para o QEMU ou para outro aplicativo de user space. Isso é parte do VMX, por exemplo, suporte do VMX? É parte do VMX. Ah, perfeito. E na AMD tem o SVM que tem situações parecidas. Entendi. Ou seja, é uma coisa em hardware que está acontecendo. Tá. Isso. E um paralelo disso para PowerPC é o KVM-PR, que roda em Problem State. Então, todas as instruções que são executadas porque KVM-PR, o hypervisor, que é para ser um host, na verdade, ele já é guest de um outro hypervisor, PowerVM. Então, na implementação de KVM-PR, você vai ver que todas as instruções elas são emuladas. Tem implementação no kernel para emular aquelas instruções, que é diferente do KVM-HV, que roda em bare metal. O KVM-HV seria similar ao VMX? Isso. Entendi. Legal. É isso? Respondeu? Sim, respondeu sim. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Murilo. Obrigadão, Eduardo. Ufa. É isso, aqui tem meu contato. Se vocês quiserem entrar em contato, mandar feedback, eu vou ficar contente. Obrigado, pessoal.